Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Olha que alegria. Estamos presencial. Que maravilha. Termos a oportunidade de estudarmos a obra de André Luiz. Hoje é exatamente 7 de fevereiro de 2023 e estamos reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. E temos hoje duas alegrias. A nossa querida Claudinha, filha da Maroca, que irá fazer a nossa prece de abertura, e a nossa cotovia, a nossa querida Osaneide, que retornou ao estudo. É um motivo de muita alegria estarmos juntos, né? E podermos dar continuidade. Se ficamos, é porque temos muita coisa para fazer. Então vamos trabalhar, viu? E ela vai cantar um pouquinho para a gente antes da oração e logo depois nossa querida Cláudia irá fazer a nossa prece. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, como em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Querido Mestre Jesus, envolvidos pela alegria desse reencontro, envolvidos pela celebração de corações tão queridos que retornam para te ouvir, para te reencontrar, para conviver contigo, com tuas lições. Te agradecemos, Mestre, essa oportunidade de estarmos aqui para o trabalho, para o estudo, para o nosso burilamento. Que nós possamos, envolvidos por essa alegria, aproveitar a oportunidade de estabelecer o nosso compromisso com a nossa melhoria, o nosso compromisso com o nosso próximo, o nosso compromisso contigo, Mestre, cuja misericórdia, cujo amor tem nos amparado toda essa jornada. Nos envolve, Senhor, na Tua paz e que possamos, reunidos nessa alegria, aproveitarmos cada lição, cada história, cada palavra e possamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa caminhada nesse planeta. Fica conosco, Jesus, agora e para sempre. Que assim seja, Mestre. Que lindo, ó, que gostoso. Tudo que é divino é coletivo, não é individual, né? Quando eu digo que o EOS é um ser coletivo, é. E nesse ser coletivo, a nossa querida e amada Cecília é a nossa continuista, vai comentar um pouquinho para que a gente possa entrar no clima da obra, né, Cecília? Sim. Buscando assim o fio da meada, né? Nós temos que ver que André Luiz continuou observando aquele rapaz cheio de micróbios espirituais que lhe deixavam muito angustiado, doente, muito assim atormentado, porque havia um assédio constante desses micróbios.
nessa observação que ele também sempre fazia, em comparação com a sua formação médica material, ele verificou, começou também a raciocinar que, quem sabe, esses micróbios acompanhariam ou não o ser encarnado no momento que ele passasse para o plano espiritual. E nesse raciocínio, ele também começa a pensar de quando ele passou para o plano espiritual, as dificuldades que ele teve, os tormentos que ele teve, que começou realmente a cair a ficha, né? Porque ele viu que ele tinha passado por todos aqueles tormentos. Alexandre, quando viu isso, louvou o raciocínio dele e explicou que realmente os vírus acompanham o ser encarnado no momento que ele passa para o plano espiritual. Ainda disse mais, que todos os seres assim, encarnados, viciosos, os criminosos, todos que estavam numa situação muito difícil, ao desencarnar, eles procuravam as comunidades onde eles tinham afinidade, onde eles poderiam continuar se reforçando naquele baixo astral que eles viviam. Então, a André fica assim apavorado, porque ele, na observação, começou a ver que os vampiros assumiam formas muito feias, horríveis. E ele ficou cada vez mais preocupado na forma de ajudar. Então, fez uma pausa muito grande e Alexandre explicou para ele o seguinte, que há muitos e muitos séculos atrás, nos templos antigos, quando a fé ainda era junto com a ciência, onde havia aquela mistura de fé e ciência junto, já os antepassados afirmavam que os seres diabólicos eram capazes de levar doenças diferenciadas para os seres humanos. E com isso ele afirmou que eles não estavam totalmente errados, mesmo naquela época. E agora, no momento atual em que o André observava isso, ele frisou bem que somente um corpo equilibrado pode manter uma mente sã, pode ter a sua faixa mental devidamente salva e incorporada a um bom equilíbrio do corpo. Queria ter uma filha assim. Obrigada, querida Cecília. Então vamos lá, fica aqui. Vamos lá dar continuidade ao nosso... Então o nosso querido Alexandre sorriu pensativo e falou depois de uma pausa mais longa, porque o nosso André aqui está preocupadíssimo, né? Meu Deus, como é que a gente pode acudir, ajudar esse povo, esse pessoal é cheio dessas larvas aí. Ai, meu Deus, que coisa feias, né? E como ele chama de micróbios psíquicos, é a condição. Vamos lá? A gente parou bem aqui nos comentários. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. Presta bem atenção nisso aqui. Todos somos herdeiros. Quando você é herdeiro, o que é um herdeiro? O patrimônio que era da Cecília, se eu sou herdeira dela, o patrimônio vai para quem? Ok? Então, quando eu falo em herdeiro, é aquilo que era e passou a ser de quem herdou. Então, olha, todos somos, página 66, nessa nova edição. Todos somos herdeiros do Pai que cria. Então, eu não sou herdeira? O Pai não cria? Logo eu também crio. Gente, nós criamos. É isso que a gente tem que parar e refletir. Quando ele diz, todos somos herdeiros do Pai que cria,
Então, aqui você lê isso aqui e passa batido, mas ele está dizendo assim, ó, você é um co-criador e você cria. Então, essas criaturas que têm um vício mental, elas também não são herdeiras de Deus? Elas também estão criando formas de pensamento. Nós também somos herdeiros, então o nosso pensamento também cria na condição de co-criador. É isso que nós temos que parar para o quê? Refletirmos nessa responsabilidade na condição do quê? De herdeiro de Deus. Ficou claro isso? Então, olha só. Todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva. Então, tu cria e tu alimenta aquele pensamento, tu alimenta aquele pensamento, tu alimenta aquele pensamento. Tudo isso para dizer, essas formas psíquicas diabólicas é criação mental de cada um deles. Então, imagina você nutrindo ódio no coração. Imagina você, no caso aqui desse rapaz, que é um doente na área sexual. Tanto é que aquela mulher lá que comia muito, aonde estava as formas psíquicas destruidoras? No sistema digestório dela, digestório. O rapaz que é na área sexual estava onde? Nos órgãos anexos. O outro que era a bebida alcoólica estava onde? No fígado. No órgão correspondente à sua patologia psíquica e emocional. Então é como se ele dissesse, olha, tu tens um potencial muito grande, para onde tu usar vai acontecer. Então aqui eles estão usando para o bem ou para o mal deles? Para o mal. Para o mal. Então você imagina, se você é uma pessoa que usou uma vida inteira a fala, a boca, para denegrir, para humilhar, para agredir, para falar mal, você está adoecendo essa área. Vai estourar uma enfermidade. A mesma coisa, se você é uma pessoa que nutre um sentimento de muito ódio, você adoece o coração. Então não é só uma questão de vícios químicos, mas também de vícios morais e emocionais. Entende isso? Vocês entenderam? Mas vocês conseguiram entender mesmo? Para que isso possa fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano? Então ele diz, todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, nutre aquilo ali, aperfeiçoa, isso tanto para o bem quanto para o mal. Todavia, olha só, todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. Então, é como se fosse assim, gente, você tem um recurso enorme, está usando para quê? Por quê? E como? Então, da mesma forma, eu posso utilizar, como ele usa aqui o termo aqui, olha, pode aperfeiçoar, pode transformar ou pode destruir. Eu sou herdeiro de Deus. Então, vamos pegar de uma forma muito... trazer um exemplo que eu gosto. A irmãzinha do Chico não matou o cachorro? O Chico ficou o quê? Triste. A tristeza do Chico, ele na condição de um co-criador, a tristeza acompanhado de uma certa tristeza em relação ao que a irmã fez. Então essa tristeza estava construindo nele, através dele, plasmando nele já vibrações que estavam atrapalhando a faculdade mediúnica dele, ao ponto do Emmanuel dizer, olha, essa tua tristeza está começando a atrapalhar o nosso trabalho, porque forma pensamento.
E aí Jesus disse, o que eu posso fazer? Aí Emmanuel disse, veja o que sua irmã adoraria ganhar e dê para ela. Esse ato de você dar esse presente vai ser uma forma de construir um novo sentimento. Olha que coisa interessante. Dentro de ti. Então a coisa é muito sutil. E a gente vai adoecendo. Então usa o teu pensamento a teu favor. Não nutre nenhum pensamento de ódio, de raiva, de revolta, de ciúme, de inveja, de maledicência. Porque isso tudo vai construir. Ele não acabou de dizer que a gente tem a capacidade de construir? Porque, olha só, todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. Oi. Falando do medo. O medo é a ausência da fé. Primeiro ponto é isso. O medo é a ausência da fé. O medo é a ausência da fé. Se torna uma patologia. E tem inclusive no livro Nosso Lar um capítulo não, ele bate no tema sobre o medo. E ele trata o medo como uma patologia, uma enfermidade. Porque o medroso é um covarde. O medroso, ele tem certeza que ele tem a capacidade de dominar tudo. Não, eu não vou porque eu estou evitando isso, estou evitando aquilo. Meu filho, se o avião tiver de cair, vai cair em cima da tua casa e tu vai morrer. Então o medo é um movimento patológico da ausência da fé, de uma covardia moral, e que cada vez isso vai tomando uma proporção maior. A gente tem que entender o medo e tem que entender o instinto de conservação. Então o instinto de conservação ele é necessário, mas quando ele adoece, ele se torna o medo. E é a ausência da fé. O medo também, ele não vai... a ausência do medo também é uma irresponsabilidade. Eu digo, tudo é o meio, é o equilíbrio. Que eu acho que não seria medo. Vou dar um exemplo. Fui para um passeio, né, numa dessas viagens de férias, e eu estava lá no meio do nada, num monte de areia, e o povo descendo naquilo que chama de esquibum. Mas era uma esquibum, né? Esquibunda é tão feia, deixa esquibum mesmo, né? Mas o cidadão entrava numa pranchazinha e descia num monte de areia, era alto, um vento, e o caboclo descia naquilo. Para eu chegar até esse lugar, eu tive que ir de jipe, é jipezinho, né? Bugre. Pronto, fui de um bugrezinho desse, mais ou menos 1 hora naquele sacode, já arrependida. Né? Não, era sem emoção mesmo. E aí quando cheguei naquelas dunas enormes no meio do nada, o pessoal começou a descer naquele esquibum. E eu só olhando aquela marmota. A senhora não vai? Eu digo, vou nada. Medo não, bom senso. O que eu pensei? Se eu me rebolo daqui e caio, primeiro eu vou ter que pegar um bugre de novo até chegar a um hospital daqui a 1h30. Sacudindo. Eu pensei, pô, você vai até aqui? Não vai? Eu digo, não vou, pode ir. Eu até filmo aqui vocês. Quando o povo desceu, eu olhei para o rapaz, o que estava administrando lá, eu disse, me diga uma coisa. Já aconteceu algum acidente? Isso é semana passada. O cidadão rebolou e quebrou a clavícula. Eu digo, como é que saiu daqui? Aos gritos. E de bugre. Então, isso não é medo. Eu não tenho medo de morrer, não tenho problema nenhum. É bom senso. Eu tenho que avaliar o texto, o meio onde eu estou inserido. A mesma coisa, vamos andar naquele negocinho que te leva a gente de um lado para o outro. Eu já olho as condições do objeto. Se está velho, se tem manutenção, se não tem.
Eu digo, eu posso até morrer, mas eu não facilito para comadre, não. Para comadre é a morte, entendeu? Porque eu posso até desencarnar, mas não como suicida irresponsável. Porque é um certo de suicídio. Eu vou pular de paraquedas, o risco do bicho não abrir. Aonde que eu vou fazer? Eu prefiro mexer um panelão de sopa e servir para 100 pessoas. Você está entendendo? Para mim é muito mais emocionante dar sopa para quem tem fome do que pular de paraquedas, além de ser caríssimo. Tivemos aqui o ano passado 2 que desapareceram. O vento levou, até hoje não achou. Levou e foi mesmo, que ninguém acha. Então, para quê? A vida já tem risco suficiente. Então, isso é medo meu? Não é medo. É o quê? Bom senso. Tá? Agora, não sair na época da pandemia. Um amigo liga, Conceição, eu estou muito mal, eu estou assim. Eu digo, amigo, sinto muito, mas não posso não. O vírus está aí fora, aqui dentro de casa ele não está não. Mas aí fora ele está pegando fogo, eu não vou não. Isso é covardia. Moral. Eu vou, estou indo. Vou fazer o evangelho, vou lhe aplicar paz. Entendeu? Então é isso que isso seria medo. Covardia. Entende? Então a gente tem que fazer uma reflexão. O que é medo, o que é covardia, entendeu? O que é bom senso. Eu não vou colocar a minha vida em risco. Só o fato de sair de casa já é arriscado. Eu ainda vou querer piorar mais ainda. Aí é para acabar. Então, quantas coisas acontecem que não eram necessárias? Aconteceram por falta de prudência e bom senso. Entrou no avião, o que o bom senso diz? Permaneça sentado e de cinto afivelado. Tu tá lá em cima, tu cai num vácuo daquele. Vai dar tempo de apertar o cinto? Não dá. Então fica com o trem amarrado. Quando tu for lá no banheiro fazer xixi, tu solta. Sentou, aperta de novo. Se cair no vácuo, tu já está amarrado. Não precisa o cidadão avisar. Bom senso. Entendeu? Então, quando ele nos fala, todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador, olha gente, o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, estamos renovando, estamos aprimorando ou destruindo alguma coisa. Estamos renovando, aprimorando. Gente, você tem noção do teu pensamento deletério? Quantas células tu destrói dentro de ti? Tu transforma. Entendeu? A nossa essência ela é de ordem divina. Nós fomos criados para amar. Toda vez que eu vou contra essa lei, eu me deformo. E toda vez que eu vou a favor dessa lei, eu me renovo. Eu me ilumino. Eu passo a ter saúde física, mental, emocional. Então, quando o nosso Senhor Jesus nos ensina o amai-vos uns aos outros, Ele nos está, nesse ensino simples, Ele está nos dando todo o caminho da verdadeira felicidade. Não tem outro caminho de felicidade. Esse é o único caminho. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto. Esse é o caminho. Se você tem esse esforço de amar um ao outro, você vai ser um excelente marido, uma excelente esposa, uma excelente filha, um excelente filho, um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente funcionário, um excelente patrão. Acabou o problema no mundo. Acabou. Então a lição do nosso Cristo é o único caminho para a felicidade verdadeira. Não tem outro.
E a gente vai estar construindo. E até, gente, o índice de enfermidades, como vai diminuir? Quantos achar que a gente tem por ordem emocional? A própria diabetes, pressão alta e tantas outras enfermidades por desajuste emocional. Eu adoeço, construo essas formas destruidoras que acabam adoecendo os órgãos. Faz sentido? Gerador de energia, então, potencial, gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. Né? Estou aqui, como eu disse, justifico a surpresa de seus... Porque o André Luiz está olhando, está vendo um monte de coisa e diz, meu Deus, eu era médico, nunca vi isso. Quando eu era médico, ele foi falando uma série de doenças. Essa aí eu sei como tratar, mas essa aqui, como é que trata? Esse monte de parasita espiritual. Continua Alexandre. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Vastíssima é curto, pequenininho? É muito grande. E ele usou o termo que? A luta do aperfeiçoamento. Vamos pegar a palavra luta. Se existe só um lado, tem luta? Para que haja luta é necessário que exista, no mínimo, que nós vamos chamar de conflito. Esse conflito é o quê? O que eu quero e o que Deus quer. O que eu quero e aquilo que eu devo. Essa é a luta. Do meu jeito e da forma de Deus. Essa é a luta. Árdua. Tá saindo a cobra pela boca e a gente diz, volta, desgraça, porque eu não quero mais. Porque a nossa maior luta é justamente com a língua, que é a convivência. Porque é com a língua que a gente fere, que é resultado do pensamento adoecido. Entende? A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, esses vampiros quem criou? Ele mesmo, nós mesmos. Nas múltiplas moléstias, múltiplas aí, variadas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, no mundo espiritual, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. Não falta, não. No entanto, examinando o assunto na sua essência, somos compelidos, somos empurrados a reconhecer que cada filho de Deus, grifa, cada filho de Deus deve ser um médico de si mesmo e, grifa, até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Quem é o médico que vai te curar? Somos nós. Com a nossa mudança íntima. Ai, tia, chega a dar uma moleza, um negócio, uma tristeza, tia, como é que faz isso? Por isso ele usou o nome luta. Levanta para o bom combate. Não faz o que tu quer, faz o que deve. Se não tem luta, não tem evolução.
Então tu vai ter vontade de responder, não responde não. Tu vai ter vontade de brigar, não briga não, deixa quieto, vai lá e faz de novo. Quantas vezes for necessário. E o fato de fazer quantas vezes for necessário, a tua briga não é com o outro, a tua briga é com orgulho. Poxa vida, eu já fiz, eu já arrumei, já deixei, agora vou ter que fazer tudo de novo, tudo eu. Aí você quer convencer que o outro está errado. O outro pode estar errado, não tem problema nenhum. E ele está. Ele está. Mas não é você que é o juiz. Mas se ele está ali, é porque ele é o instrumento que tu precisa. Aí você vai e faz. O nome disso é renúncia. Eu tenho todo o direito de gritar, mas não vou gritar. Vou continuar fazendo. E aí a tua luta aí, o teu desafio é com o orgulho dentro de ti, que está sendo doutrinado, trabalhado. A gente quer que as pessoas mudem para ser o que a gente quer. A gente não quer mudar para servir melhor. Então eu quero que fulano seja desse jeito aqui que iria me agradar. O nome disso é egoísmo. Nem Deus faz isso. Deus não chega aqui e diz, olha, a partir de hoje eu quero que seja assim, 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 assim. O que ele tem feito nesses milênios? Tem aceitado a gente do jeito que a gente é. E quem é que sofre as consequências? É ele? Vamos nós. Ele dá o caminho. A gente não segue, a gente sofre as consequências. Entendeu? Você na condição de um herdeiro de Deus, que nós temos a capacidade de construir, de destruir. Entendeu? É a nossa mente. A nossa mente. A gente vai adoecendo o corpo, deformando. Olha aqui essas formas de pensamentos. O Filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessante desequilíbrio. Enquanto ela não entender que a responsabilidade é dela e que ela é médica de si mesma, por quê, meus irmãos? É impossível eu entrar no mundo íntimo da nossa Claudinha e mudar tudo que tem lá dentro. Não tem. Só tem uma pessoa com essa capacidade, é a Claudinha. A Claudinha, ela vai escutar tudo que eu estou falando. Eu não, né? Os amigos espirituais, eu sou só um microfone. Ela vai ouvir tudo, mas ela só vai pegar o que quer. E ela só vai colocar dentro dela o que ela quiser. Porque esse trabalho é um trabalho o quê? Íntimo. Individual e intransferível. Você pode ver, esposa, marido, vem toda terça-feira para atividade, escuta, vem toda terça-feira para atividade, escuta. Tiveram os mesmos recursos, os mesmos ambientes, as mesmas informações. Pergunto, ao desencarnar, os dois estarão no mesmo nível evolutivo? Não. Porque um pode ter aprendido e o outro não. Um pode ter aprendido e vivido, o outro só aprendeu e não viveu. Vai cada um para o canto. Entende? Entendendo-me a estranheza, diz André Luiz, olha a fala do seu Alexandre. Aí eu penso, sabe assim, eu fico tão feliz de, puxa gente, a gente está tendo a oportunidade de ouvir uma palestra de um Alexandre. Então quando a gente pega as obras de André Luiz é um espírito superior? Mas Alexandre é um espírito superior? Sim. Então nós estamos ouvindo quem? O André Luiz é o narrador. A gente está ouvindo um espírito superior, que é quem? Alexandre. E todas as obras de André, nós teremos um espírito superior trazendo as lições. Desde o Clarencio no nosso lar,
Aí aprendemos com o Gúbio no Libertação, e cada livro tem um espírito superior nos trazendo grandes lições. Olha essa aqui. Então, poxa, depois de ouvir isso, eu vou sair daqui pensando, meu Deus, eu tenho que aprender a usar meu pensamento de forma criativa, eu tenho que usar as minhas ideias, os meus desejos, as minhas vontades para o bem. Entendendo minha estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico depois de pequeno percurso a pé e falou, porque eles estão acompanhando o rapaz. Esse rapaz é recém-casado, frequentou prostíbulo, tá? Imagina, recém-casado, frequenta prostíbulos, e nesse prostíbulo ele arrumou 2 entidades que acompanham ele. E além dessas entidades, tem essas formas que ele criou no próprio organismo dele, nos órgãos anexos. Tá cheio. E ali sugando energia. Elas se alimentam do vício dele. Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Olha que lindo. Porque o André Luiz quer saber como trata, não é verdade? Qual é a cura disso? Ele disse, olha, há diversos processos de medicação, ou seja, existem vários processos. Então a gente diz assim, a pessoa está doente? Está. Tem cura? Tem. Mas ainda há pouco ele falou que a cura depende de quem? Quem era o médico? Nós mesmos. Então diz, tia, se a gente aplicar um passe, será que não limpa essa... Não viaja na maionese. Você pode dar um banho de água sanitária. Vai criar tudo de novo. Dá banho de sal grosso, de arruda, de... O que mais? De amoníaco, inventa de alfazema, de tudo. Ora, aplica passe, não tem jeito. A criatura vai continuar construindo essas formas de pensamento. Aqui ele vai dar o antídoto. E vai dizer, André, tu vai ver que é bem simples. Me segue. Então vamos ver como é isso. Eu já estou curiosa. Curioso, e nós também, observei que as entidades infelizes, as 2 meninas que acompanhavam ele, esses 2 espíritos, mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas, aborrecidas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Não conseguiram entrar na residência dele. Vamos saber por quê. Não é por conta dele, com certeza. Acentuou meu generoso companheiro. Naturalmente, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Olha, nessa casa tem o quê? Prece. Aí você entende quando a tia Conceição olha e diz assim, tu estás fazendo o evangelho todos os domingos com a gente? Você entende a importância da prece dentro da tua casa? As entidades não puderam entrar por conta da vibração do ambiente. Elas entraram no centro espírita, ficaram lá fora aguardando, lembra? Quando ele saiu, colaram nele de novo, seguiram todo o percurso. Quando ele foi chegando, agora nesse caminho até a casa, elas podem aqui no pé do ouvido, não vai não, vamos para ali, começa a surtir várias ideias e a pessoa desvia o caminho de casa. Mas ele foi e elas já foram ficando aborrecidas, porque elas já sabiam que lá não poderiam entrar. A fofoca tá boa, vamos continuar junto com André Luiz seguindo. Você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. O que é a fronteira? Sabe o que é a fronteira?
daqui para cá é outra coisa. A vibração que tu tá daqui para cá é outra, é uma fronteira. São dois países diferentes. São duas vibrações diferentes. Nessa aqui você não entra. Sim, já observar experiências dessa ordem, diz André Luiz. Prosseguiu ele, o instrutor. Aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Aí nós temos uma observação. Não basta só oração, é necessário uma oração o quê? Fervorosa. E aí tu acha que reta é ficar retinha, durinha, olhando para o céu? O que é fervorosa e reta? Você vive. Você pratica a oração. Porque às vezes você está orando, Pai nosso que está no céu, santificado. Sai daí, menino, desces. Venha a nós, vosso reino seja feito. Tu já viu a fulana? Está aprontando de novo. Assim na terra como no céu. Aí é para acabar. Lembrei do seu Levi, né? Ele ria quando eu fazia. Aí é para acabar, né, seu Levi? Aí é para acabar. Independente disso, o que importa é a conduta delas, né? É a conduta moral, é sempre isso. Então, quando você fala de um lar, a gente fala do evangelho, a gente tem aprendido o que com o Emmanuel? O que o Emmanuel nos diz? É impossível, ele usa o termo, um estudo sério e não ter mudança. Então, quando a gente faz o evangelho, na minha concepção, aquilo não é um ritual. É um estudo que a gente cutuca o mundo íntimo, cutuca, incomoda. Quem não quer cutucar nem assiste, porque não tem como, a gente não está ali pondo panos quentes, nada. Então, como pode você ouvir tudo aquilo e isso não mexer com o teu mundo íntimo, para que você possa ter uma conduta moralizada, uma conduta melhor? Então, é a oração. E quando ele fala aqui, que ele faz essa observação aqui, ó. Aqui reside uma irmã. Então, você viu que não é ele. E ele é o frequentador da casa espírita. Existe uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa, fé e reta. É uma pessoa de conduta. Entramos e, enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, nossa, ele não tomou nem banho, já ia dormir, veio da rua. Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. Olha, tinha paz naquele ambiente, que maravilha. Oh, lar, nosso cantinho. Disse: o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade, no entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, de que o seu espírito se nutre.
E aí, ficou claro? Agora, se a mulher dele, a esposa, a jovem, fosse do barulho, as entidades poderiam entrar? Então a gente se preocupa em colocar cerca elétrica, né? Um Bob Marley lá fora latindo para não entrar nenhum, né? Isso a gente não se preocupa. Bob Marley é meu cachorro, né? Tem o Simba, a Lua Cristina. Então a gente vai pondo ali os animais, vai pondo câmeras, vai pondo filme elétrico. A gente quer a segurança do nosso lar, mas a gente esquece da segurança espiritual, porque olha, eles também tocam terror dentro de casa. Agora tu imagina, tu faz uma festa dentro da tua casa, traz um monte de cerveja, tá dentro do teu lar, e o povo vai para lá, e aí? Tu acha que quando vai embora vai todo mundo? Quando vem não traz, né? Um monte. Quando não vem, exatamente, quando você pega um convidado, vem uns convidados, mais os seus anexos. Não, são coisas que simples, mas que a gente não para pensar. Mas nós temos que pensar, somos espíritas. É para dentro da tua casa. E a bebida, ela não está vinculada a coisas nobres. Altera a consciência. Daqui a pouco o povo está falando besteira. Daqui a pouco tem um que está brigando com o outro. E quando você leva filmes pornográficos para dentro da sua casa? Hoje em dia, eu sou da época que levava o filme, porque a gente tinha que ir numa lojinha, alugava uma fita, Videocassete. Fita de videocassete, depois veio o chique, veio o DVD, né? A gente alugava e tinha que entregar na segunda-feira rebobinado, senão pagava uma taxa. Não era isso? Era lotado as lojas de videocassete, né? Então, imagina, hoje em dia não, você tem aí as TVs aí de... Como é que dá o nome? Netflix. Essas nets da vida aí, você vai, sintoniza e tem tudo que tu possas imaginar. Porque quando você leva um tipo de filme desse para dentro do seu lar, você vê, vibra, e ainda há pouco nós estudamos que nós temos a capacidade de criar. Agora tu tá achando que tu tá sozinho lá na sala vendo? Tá não, meu amigo, tem uma galera contigo vendo. Tudo de olhão, ó. Aí já olha assim pra ti, bora? Bora? Você já tinha pensado nisso? Gente, a tia é assim, a tia não põe panos quentes não, ela vai na realidade, é o que acontece. E que a gente tem que parar pra pensar. Agora, pega aí a tal da Netflix, põe lá o filme de Jesus Cristo, aquele último feito pelo Mel Gibson. Pega uma palestra, tu evangeliza a ti e quem estiver contigo. E se tu ficar com aquele negócio, não quero ver, não, isso aqui tá muito chato, pode ter certeza que tá tu e mais uns 500. Porque você não aguenta ouvir nem a palavra do Cristo. Aquilo te irrita, te incomoda, te deixa inquieto. Se tu já está nesse nível, as companhias não estão muito boas. Vamos lá ver cenas do próximo capítulo, gente. Mas a fofoca vai ficar, a gente está doida para saber o que acontece dentro desse lar. Mas uma coisa nós já sabemos. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, esse lar converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Olha que melodia fala dele. Florações e colheitas, ali se colhe o bem. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida e quer desenvolver mediunidade lá no centro espírita, lembra? Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade.
Ele já é casado, já está com a idade um pouquinho mais, mas se comporta como um adolescente ainda, não se livrou dos vícios da mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem, cristã, garante-lhe a casa tranquila. Agora, casa tu com uma desequilibrada, justamente aquela que foi lá do forró-bodó com aquela sainha curtinha. Entendeu? Nosso amigo, então, no entanto, sua companheira, mulher jovem cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito, o espírito de quem? Dele, se nutre. Ele se nutre do que ela consegue manter dentro do lar. Pelo menos naquele momento, né? Quando está em casa. Pelo menos quando ele está em casa. O André Luiz diz: meu Deus, achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo, em cada cantinho ali das paredes e em cada objeto isolado, havia vibrações de paz inalterável. Por quê? Ele não falou que a mente é criadora, o pensamento é criador. Então, enquanto o marido está criando essas formas, pensamentos destruidores no seu próprio organismo, ela ali acaba impregnando no ambiente e nos objetos uma vibração de paz e de harmonia. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisa? Agora eu entendi, era isso que eu ia perguntar. No caso de um lar, quando muitos são desequilibrados, mas tem um que realmente se esforça, que ora Retamente, né? isso, né? Ele consegue conservar esse ambiente. Ai, gente, como é bom, né? Como é bom. Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Diz: todos somos herdeiros do Pai que cria. Então aqui você lê isso aqui e passa batido, mas ele está dizendo assim, ó, você é um co-criador e você cria. Então essas criaturas que têm um vício mental, elas também não são herdeiras de Deus? Elas também estão criando formas de pensamento. Nós também somos herdeiros, então o nosso pensamento também cria na condição de co-criador. É isso que nós temos que parar para o quê? Refletirmos nessa responsabilidade na condição do quê? De herdeiro de Deus. Então o medo é um movimento patológico da ausência da fé, de uma covardia moral, e que cada vez isso vai tomando uma proporção maior. A gente tem que entender o medo e tem que entender o instinto de conservação. Então o instinto de conservação ele é necessário, mas quando ele adoece, ele se torna o medo. E é a ausência da fé. A nossa essência ela é de ordem divina. Nós fomos criados para amar. Toda vez que eu vou contra essa lei, eu me deformo. E toda vez que eu vou a favor dessa lei, eu me renovo, eu me ilumino. Eu passo a ter saúde física, mental, emocional. Esse conflito é o quê? O que eu quero e o que Deus quer. O que eu quero e aquilo que eu devo. Essa é a luta. É o jeito da forma de Deus. Essa é a luta. Árdua. Porque a nossa maior luta é justamente com a língua, que é a convivência. Porque é com a língua que a gente fere, que é resultado do pensamento adoecido. Entende? Então tu vai ter vontade de responder, não responde não. Tu vai ter vontade de brigar, não briga não. Deixa quieto, vai lá e faz de novo. Quantas vezes for necessário.
E o fato de fazer quantas vezes for necessário, a tua briga não é com o outro, a tua briga é com o orgulho. Ele tá, mas não é você que é o juiz. Mas se ele está ali, é porque ele é o instrumento que tu precisa. Aí você vai e faz. O nome disso é renúncia. Eu tenho todo o direito de gritar, mas não vou gritar. Vou continuar fazendo. E aí a tua luta aí, o teu desafio é com o orgulho dentro de ti, que está sendo doutrinado, trabalhado. A gente quer que as pessoas mudem para ser o que a gente quer. A gente não quer mudar para servir melhor. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Olha, só gratidão, né, gente? Então, vamos fechar os nossos olhos. A Osa cantou pra gente no início, foi uma alegria, quanta luz. Né? E agora vamos agradecer a Deus. Deus nosso Pai, Mestre e amigo Jesus, é com o coração cheio de luz, com sentimento, tocado pelo estudo que tivemos nessa noite, que vimos aqui, vivemos diante de vós, agradecer e pedir força. Que o que lemos hoje, escutamos hoje aqui, fique dentro de nós, toque o nosso coração, toque o nosso sentimento, para que possamos, a cada dia, ter força na nossa luta interior de nos tornarmos seres humanos melhores. Que possamos seguir convosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.